Segundo que eu encontro nesse texto, é a identidade do cristão, a identidade do salvo. A Bíblia diz que a salvação ela vem para os justos. Quem são os justos? Quem são as pessoas justas? Justos são aqueles que foram alcançados pelo poder da graça de Deus, da misericórdia, receberam a regeneração do Espírito Santo, se voltaram para Deus e o aceitaram como Senhor e Salvador de sua vida, e esses receberam a justificação da misericórdia e da graça de Deus. E essas pessoas passam a ter comunhão com Deus, porque nós somos justificados pela fé. Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. A paz que você almeja, a paz que você deseja, a paz que você quer, a paz que você busca, a paz que você anseia, ela só existe em um lugar, em Cristo Jesus. Por isso ele diz, eu vos dou a minha paz, não vos dou como o mundo a dar. O profeta Isaías, quando falava de Jesus, ele diz que o nome dele é maravilhoso, né? Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Se você quer paz no seu coração, se você quer transformação de vida, se você quer paz com Deus, não há outro caminho, senão aceitar Cristo como Senhor e Salvador. E essas pessoas que aceitam, elas já estavam no projeto de Deus, elas já existiam na mente de Deus, e Deus faz com que aqui e agora, isso se concretize nas nossas vidas. Efésios 1:4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Então Deus nos chama da eternidade e concretiza aqui e agora a nossa salvação em Cristo Jesus. Deus nos salvou na eternidade, mas Ele concretiza aqui e agora, quando eu respondo positivamente ao chamado da graça. Essa justiça, ela vem da parte de Deus. E aquele que não conheceu o pecado, aquele que era puro, santo, ele recebe sobre si os nossos pecados. Ele recebe sobre si as nossas dores. Ele recebe sobre si o castigo que estava sobre mim e que estava sobre você. E quando ele recebe tudo isso, ele sente agora a dor do pecado. E a palavra de Deus diz o seguinte, em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, irmão, toda a nossa justiça, o profeta Isaías diz que é como um trapo de imundícia. Tudo que você acha que você faz de bom, até as melhores ações de bondade, minhas e suas, elas estão ofuscadas pelo pecado. Elas têm ali um quê de desejo de reconhecimento. Embora a gente negue, mas o pecado, no íntimo a gente sabe que a gente deseja aquele reconhecimento. As melhores obras que você possa fazer, se elas não estiverem envoltas no amor de Deus, elas não têm valor. Por isso que o apóstolo Paulo diz que, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado em favor de alguém, ou que eu distribuísse todos os meus bens entre os pobres e não tivesse amor, nada disso teria valor. Mas não é o amor sentimental, é o amor de Deus que nos envolve. É esse amor que recebe o meu castigo, recebe a minha culpa na cruz do Calvário e absorve e me torna agora justiça dele em mim. Irmãos, todo pecado receberá condenação, ou na própria pessoa ou em Cristo. E a nossa salvação, ela só existe porque o nosso pecado foi lançado sobre ele. Porque se nós fôssemos julgados para efeito de condenação, nenhum de nós escaparíamos. E a justiça dele nos alcançou. Essa sua impecabilidade fez com que Cristo se tornasse um holocausto aceitável. Mas também mostrou aos homens que nele nós podemos atingir uma realeza. Nós podemos atingir uma retidão real na presença do Todo-Poderoso. E isso foi imputado por conta do Evangelho para mim e para você.
Portanto, a justiça de Deus está sobre mim e sobre você, e ela nos justifica e nos torna justos diante de Deus, porque quando Deus olha para mim e olha para você, Ele vê em mim e em você o sangue do seu Filho, que nos purifica de todo pecado, que nos lava de todo pecado, e que muda a nossa história, que muda a nossa realidade.